Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento todos meus colegas, julgadores, o digno Procurador Regional Eleitoral, dignos advogados aqui presentes e servidores da Casa. Eu pergunto aos colegas se podemos considerar aprovada a ata da sessão pretérita ou há algum apontamento a ser feito. Se não houver, encaminhamos então para a sua aprovação. Quero participar todos que foi retirado de pauta o processo 35.218, o 47.294 são respectivamente o 2.1 e 2.2 da pauta física, como também o 60.1105, o item 1.1 da pauta eletrônica, todos da relatoria do Dr. Ricardo Gomes de Almeida, enquanto-se ausente justificadamente. Da mesma toada, retirado de pauta o processo 60.1616, que é o item 1.3 da pauta eletrônica, em razão da ausência do quórum completo do julgamento e ainda em decorrência do deferimento pelo relator de pedido formulado pela parte requerida. Pedido de preferência com sustentação oral em mesa para julgamento, o processo 1.2, eletrônico 060-1398, prestação de conta do candidato ao cargo de deputado estadual à eleição, Leandro Félix Pereira. A parecer escrito vai ser colhido oportunamente esse processo da relatoria da doutora Vanessa Curti Penem, que está com a palavra. PJE. Será que já está? Trata-se de prestação de contas do candidato Leandro Félix Pereira, suplente de deputado estadual pelo DC, nas eleições de 2018. Publicado o respectivo edital, não houve impugnação das contas por qualquer dos legitimados do artigo 59, caput da resolução TSE número 23.553. A CCIA apresentou relatório preliminar para expedição de diligências. Devidamente intimado, o candidato se manifestou e juntou documentos. Parecer conclusivo da CCIA pela desaprovação das contas, tendo em vista as impropriedades indicadas no item 1.1, 3.1, 3.2, 3.3 e 4.1, bem como as irregularidades dos itens 2.1, 2.2, tais sejam: item 1.1, foi identificado atraso na entrega de relatórios financeiros relativa à doação recebida de Ana Cristina Ribeiro Aguilar, no valor de R$10.000. O candidato se manifestou dizendo que a inconsistência não é suficiente para ensejar a reprovação das contas. A CCIA manifestou que, diante da justificativa apresentada, a irregularidade permanece. Item 2.1. Foram identificadas 11 notas fiscais eletrônicas emitidas em nome do candidato, mas não declaradas na prestação de contas, totalizando R$ 3.320,37 em possíveis despesas omitidas. O candidato alegou que não houve tempo hábil para apurar, junto aos emissores, o motivo da emissão das notas. A CCIA manifestou que a alegação não afasta a irregularidade. Item 2.2. Foi identificada uma doação estimável de serviço de advocacia com valores subestimados de R$ 6.000 e em desacordo com o Código de Ética da Advocacia,
Também foi identificada a cessão de 2 veículos que não faziam parte do patrimônio doador. Item 2.2, 4 e 2.26. O candidato alegou, quanto aos serviços advocatícios, que foi prestada mera consultoria e que, por se tratar de cidade pequena, o valor declarado seria compatível com o serviço prestado. Tanto a cessão de veículos que não pertenciam ao doador alega que os carros foram alugados diretamente pelos doadores e que não houve má-fé na operação, tratando-se de mero erro meramente formal na administração da campanha. Para a CCIA, as irregularidades permanecem. Item 3.1. Despesas equivocadamente lançadas como despesa com pessoal, quando deveriam ser lançadas como atividade de militância. O candidato disse que iria corrigir o equívoco no SPCE Web. A CCIA esclarece que, embora não tenha sido apresentada a prestação de contas retificadoras, não houve extrapolação dos limites de contratação de cabos eleitorais. Item 3.2. Discrepâncias entre valores pagos para diferentes trabalhadores que ocuparam o mesmo cargo. A exemplo, cabos eleitorais que receberam R$ 475 enquanto outros receberam R$ 2.500 pelo mesmo período de contratação. O candidato aduz que os militantes foram remunerados de acordo com a disponibilidade para participar da campanha. A CCIA afirma que as inconsistências permanecem. Item 3.3. Foi identificada a contratação de assessor de imprensa remunerado no valor de R$ 12.000 para 40 dias de serviço, valor este que estaria acima do constatado no mercado. O candidato aduz que o contratado era experiente e de confiança, o que justifica a remuneração acima da média. A CCIA indica a imposição de ressalva para este ponto. Item 4.1. Trata-se de doação recebida no valor de R$ 5.000 em desacordo com a legislação. O candidato aponta que o valor recebido foi devolvido ao doador. A CCIA indica a imposição de ressalva para este ponto. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalva das contas apresentadas. Após concluídos os autos, o candidato trouxe intempestivamente ao processo uma prestação de contas retificadoras e outros documentos. É o relatório. Concedo a palavra ao digno advogado para fazer a sustentação oral por prazo de 10 minutos. 15 minutos, perdão. Tá bom. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora relatora, excelentíssimo procurador regional eleitoral, demais membros dessa corte, os colegas advogados aqui presentes, os funcionários e servidores dessa casa. De início, eu quero estender meus cumprimentos ao representante do Ministério Público. Se quiser aumentar. Que, pelo parecer juntado, que no entendimento dessa defesa converge com a correção que deve ser analisada no presente caso. O intuito da defesa nesse caso é comparecer a esse tribunal é apenas para sublinhar e reforçar algumas justificativas que já foram trazidas quando dá resposta ao parecer preliminar, refutando algumas conclusões lógicas que, no entendimento da defesa, diverge do razoável e trazido pelo corpo técnico dessa casa, pelo respeitável parecer conclusivo. Corpo técnico esse que desenvolve o trabalho com bastante excelência. Não podemos aqui deixar de externar nosso respeito, que aqui fica de antemão já posto. A CCIA, a Coordenadoria de Controle Interno, pelo parecer técnico conclusivo, ela entendeu que as contas deveriam ser desaprovadas, do candidato Leandro Félix, eleito suplente ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. E apontando como os itens de impropriedade de contas, os itens 1-1, 3-1, 3-2, 3-3 e 4.1, expondo ainda como irregularidades de contas os itens 2.1 e 2.2 do aludido parecer técnico.
Eu gostaria de fazer alguns apontamentos acerca do parecer conclusivo, chamando a atenção, primeiramente, para o descumprimento, que no caso uma impropriedade designada no parecer conclusivo, quanto ao descumprimento do prazo de entrega de relatório financeiro, no valor de R$10.000, a qual foi entregue posteriormente no prazo de 72 horas. É uma entrega tardia, mas que, pelos olhos da defesa, não é uma falha formal e relevante na conjunção da prestação de contas. Inclusive, nos termos do artigo 30, parágrafo 2º 2A, da Lei 9504/97. Inclusive, a Egrégia Corte já possui entendimento sedimentado que a demora na entrega não incorre em impropriedade e não consubstancia motivo para a desaprovação de contas. Quanto à omissão de despesa, no item ponto 2, que o parecer conclusivo apontou como uma irregularidade, em relação à despesa oriunda de notas fiscais da OG Comércio de Combustíveis no valor de R$ 982,27 e da empresa Facebook no valor de R$ 2.338,10, somando um total de R$ 3.320,70, o que, comparadamente ao valor total da prestação de conta, já se vê ínfimo, considerando o valor relativo à prestação no montante de 1,72% dos recursos aplicados, conforme anotado pelo parecer ilustre da Procuradoria Regional Eleitoral. É oportuno salientar aqui na oportunidade, entretanto, que foi juntado nos autos a despesa com a empresa Facebook, na prestação de conta retificadora, apresentada dia 13/12/2018. Assim, a defesa agiu com extremo rigor e, no caso, o valor a ser discutido na possível omissão de despesa seria apenas o valor de R$ 982,27 do fornecedor OG Comércio de Combustíveis, que, detraindo ao valor já apresentado, corresponderia aí a 0,5% dos recursos movimentados pelo então candidato. Informações essas que traz a defesa ao bojo, que trata-se de informação de emissão de nota, tendo caráter unilateral na Secretaria de Estado de Fazenda, realizadas tão somente pelo contribuinte, e é uma típica hipótese de lançamento por homologação ficta, trazendo aos autos, lógico, que apesar do valor ínfimo, não se passa de uma presunção relativa de fácil desconstituição no presente parecer conclusivo. Outra irregularidade trazida pelo corpo técnico é dos recursos estimáveis em dinheiro, sem comprovação de propriedade, não indicando corretamente. Em relação aos valores ditos aqui, trata-se do serviço advocatício do senhor doutor Alexandre Bescovitch Maciel, o que, de acordo com o parecer conclusivo, entendeu assim como seria uma conduta vedada de prestação de serviço advocacício gratuito, uma vez que o Código de Ética da OAB demanda como indisciplina. Insta salientar que, no caso em tela, não se trata de uma discussão administrativa, e sim de uma discussão de contas de eleição. Na minha opinião, da defesa, mesmo que fosse o entendimento de desacordo quanto à tabela de referência da OAB, a mesma não implica no presente processo, uma vez que, apesar do parecer conclusivo entender ilegal, o valor nada mais é do que 1,64% do total de recursos. Uma questão administrativa, a defesa entende que não há irregularidade alguma na presente questão. Quanto à impropriedade do item 3.1, quanto à desaprovação, que o parecer conclusivo entendeu que houve uma impropriedade pelo trato de lançamento de despesa
com despesa com pessoal, quando deveria ser enquadramento com atividade de militância. Nesse caso, Excelência, não passa de um erro formal, uma vez que a equipe técnica entende que não houve extrapolação do limite de conta, nem de contratação, somente o lançamento mesmo no sistema. O que vem sendo sedimentado pela presente Corte, no processo 0601-080-8/2018, quanto à decisão unânime dessa Corte, na relatoria do Dr. Ulisses Rabaneda, que entendeu que tal impropriedade de lançamento não seria motivadora sequer de ressalvas. Quanto à impropriedade 3.2, quanto à discrepância dos valores na contratação com função similar, traz aqui um ponto até peculiar, uma vez que trouxe o parecer conclusivo quanto à discrepância de contratação de certas pessoas comparada com outros tipos de pessoas que faziam a mesma função dentro da própria campanha eleitoral. Que, como entendeu o parecer do doutor procurador, que é uma liberdade de negociação entre o candidato e o contratado. O que não se pode aqui, na minha opinião, da defesa, implicar na conta de campanha. Mas, nesse caso, não houve extrapolação de gasto, nem de contratação de pessoal. Ficou uma questão mais de liberalidade entre a contratação do candidato e o prestador de serviço. Quanto à contratação do assessor de imprensa, não viemos dificuldade, uma vez que trata-se do mesmo tema, a liberdade de negociação e a possibilidade de remuneração pelo serviço prestado. Então, o relatório conclusivo foi anotado que tal propriedade seria passivo de ressalva, o que discorda essa defesa, pois não há qualquer propriedade do item, e sim uma manifesta liberdade de negociação, como reforçado pelo próprio Procurador Regional Eleitoral. No item 4.1, em relação a um depósito no valor de R$5.000, feito em espécie. Esse depósito ele foi devolvido à origem, assim como foi juntado aos autos, e na manifestação, inclusive, explicou-se que o valor foi devolvido ao doador, já que esse foi identificado em observância ao que prescreve o artigo 22, parágrafo 3º da Resolução 23553 do TSE. Mais uma vez, foi entendido pelo Ministério Público, também reforçando aqui a tese da defesa, que não houve qualquer inconsistência perante essa doação, uma vez que a mesma foi devolvida e jamais foi solicitada qualquer tipo de capacidade econômica pelo doador, uma vez que o parecer conclusivo trouxe à baila que tal doação extrapolaria a possibilidade econômica do doador, até porque a doação, além de sua capacidade, quem sofrerá as consequências por não possuir capacidade econômica para doar é o próprio doador, não havendo aqui relação nenhuma com o candidato. Destaque-se ainda que, embora tal ocorrência tenha constado como passivo de ressalvas no parecer técnico conclusivo, a defesa entende que não há qualquer impropriedade, não devendo ensejar sequer qualquer ressalva no presente item. Externo aqui meus agradecimentos, reforço meus votos de elevada estima e consideração para com essa corte e desejo um bom dia a todos. Meu muito obrigado. Agradeço a intervenção do digno advogado e ouço a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, a excelentíssima relatora, demais julgadores, servidores e advogados presentes nessa sessão. Em parcial consonância com a sustentação oral proferida pelo doutor Causídico, o Ministério Público Eleitoral se manifesta pela aprovação das contas com ressalvas nos termos do parecer escrito.
Ratificado o parecer, a palavra é da relatora para o voto. Presidente, inicialmente esclareço que neste voto deixo de conhecer, em razão de sua flagrante intempestividade, a prestação de contas retificadora e os documentos que a acompanham, os quais aportaram nos autos muito depois de já lançado o parecer ministerial. Pois bem, no meu sentir, na matéria de fundo, assiste razão ao entendimento da douta Procuradoria Regional, pela aprovação com ressalvas da presente prestação de contas de campanha, candidato Leandro Félix Pereira. No que tange ao atraso na entrega de relatórios financeiros, bem como o lançamento equivocado de despesas com atividade de militância, os erros são meramente Doutora formais. Vanessa, libera o voto pra gente, por gentileza. Onde? Liberou o voto. Tá liberado? Peço desculpa aos membros por não ter liberado o voto antecipadamente. Então, no meu sentir, na matéria de fundo, assiste razão ao entendimento da douta Procuradoria Regional pela aprovação com ressalvas da presente prestação de contas. No que tange ao atraso na entrega de relatórios financeiros, bem como o lançamento equivocado de despesas com atividade de militância, os erros são meramente formais e não identificam irregularidade material, já que não houve extrapolação do limite de contratação de cabos eleitorais, ainda que considerado todas as contratações de pessoal, bastando a imposição de ressalva quanto a estes tópicos. Quanto à remuneração de serviços advocatícios em desacordo com o Código de Ética e tabela da OAB, não vislumbre irregularidade sob o ponto de vista da prestação de contas eleitorais, ainda que o valor esteja abaixo do previsto na tabela da OAB, aproximadamente 50% a menos, entendo ser o caso de mera ressalva, já que o candidato tinha larga margem entre os gastos efetivamente realizados na campanha e o limite de gastos para deputado estadual, não havendo razão jurídica para declaração de votos de valores deliberadamente reduzidos. Quanto à circunstância de que alguns prestadores de serviços ocuparam um mesmo cargo na estrutura de campanha, mas foram remunerados com valores diferentes, mais uma vez concordo com a douta PRE. O candidato tem a liberdade para negociar a remuneração com seus prestadores de serviço, não havendo qualquer irregularidade. O mesmo vale para a contratação do assessor de imprensa por valor acima da média do mercado. O importante é que não houve extrapolação dos gastos de campanha e tudo foi devidamente declarado. Quanto ao montante de R$ 5.000 doado à campanha em desacordo com o que prevê a legislação, o candidato comprovou nos autos que o valor foi devolvido ao doador, ID 754372. Por fim, restaram duas irregularidades insanáveis na presente prestação de contas,
as notas fiscais omitidas na prestação de contas no valor de R$ 3.320,07, o que representou 1,72% do total de gastos do candidato, e a cessão de 2 veículos que não faziam parte do patrimônio dos respectivos doadores, veículos que, na verdade, foram alugados por tais doadores com a finalidade de cedê-los ao candidato. Tal receita irregular foi estimada em R$ 3.838, perfazendo 1,64% do total das receitas de campanha. Juntas, essas duas irregularidades representam apenas 3,33% da movimentação financeira da campanha do candidato. Como tenho dito neste plenário, não é razoável conceder o mesmo tratamento jurídico com uma prestação de contas de campanha como esta, cuja inconsistência total não equivale a sequer 3,5% da movimentação financeira, com aquelas cujo candidato realiza manobras ilícitas, deixando de apresentar peças fundamentais, como extratos bancários, e ainda utilizam de ardil para esconder recursos originados de fontes vedadas ou despesas ilegais. Trago aqui um precedente que peço vênia para não lê-lo. No que diz respeito às principais informações a serem apresentadas perante essa justiça especializada, aquelas cuja importância é ressaltada pela legislação, conclui-se que o candidato cumpriu com suas obrigações legais, se não vejamos: não houve doação de fontes vedadas, não houve doação de origem não identificada, não houve despesa proibida e não autorizada em lei, não houve extrapolação do limite global de gastos permitido, todos os recursos financeiros em espécie, origem própria, doações de pessoas físicas, financiamento coletivo, fundo especial de financiamento de campanha e fundo partidário transitaram pelas contas bancárias específicas, não houve sobras de campanha. Mais importante, nenhuma das irregularidades identificadas implica devolução de recursos ao erário ou ao fundo partidário. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial e com fulcro no artigo 77, inciso 2, da resolução do TSE 23.553, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha do candidato Leandro Félix Pereira, referentes ao pleito de 2018. É como voto. Doutor Antônio Veloso Pereira Júnior. Com a relatora. Algum voto divergente? Se não houver, proclama o resultado. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. Na sequência, em mesa para julgamento da mesma relatoria do anterior, é o processo 2.37102, prestação de contas de partido político de exercício financeiro 2013. É da relatoria, portanto, como eu disse, da doutora Vanessa Curti Peren, que está com a palavra. Trata-se de prestação de contas anual de partido político relativas ao exercício de 2013, do Partido dos Trabalhadores, Diretório Estadual de Mato Grosso, PTMT. As contas foram apresentadas em 30 de abril de 2014, portanto, tempestivamente. Conforme certidão de folhas 14, não houve impugnação ao edital que publicou o balanço patrimonial da agremiação, referente ao exercício de 2013. Relatório preliminar da CCIA, as folhas 37 e 57, devidamente intimados à agremiação e seus representantes legais, quedaram-se silentes. No primeiro parecer técnico conclusivo, a CCIA opinou pela desaprovação das contas. Intimados, o Diretório Regional do PT e os interessados se manifestaram às folhas 104 e 158. No segundo parecer técnico conclusivo, a CCIA reiterou a opinião pela desaprovação das contas. Promovida mais uma vez a intimação do partido e de seus responsáveis, estes se manifestaram às folhas 237 e 728. No terceiro parecer técnico conclusivo, a CCIA ratificou sua opinião definitiva pela desaprovação das contas, mantendo os apontamentos feitos no segundo parecer. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas com aplicação da sanção de suspensão de repasse de novas cotas do fundo partidário e ainda pela devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 25.116,65. É o relatório. Não há sustentacional, parecer. Ratifico, senhor presidente. Ratificado. A palavra com a relatora para o voto.
O julgamento dessa prestação de contas anual do PT, exercício 2013, no seu mérito, deve ser feito à luz das disposições da Resolução TSE número 21.841, de 2004, por expressa determinação do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 65 da Resolução 23.546, de 2017, disposição transitória. De início, é necessário ressaltar que, além da apresentação da petição inicial da prestação de contas, oportunidade na qual a agremiação deveria ter trazido todos os documentos dispensáveis à sua análise, o Partido dos Trabalhadores e seus representantes ainda tiveram 3 outras chances para manifestação neste processo, pelo que se vê que o contraditório e ampla defesa foram devidamente observados efetivamente. Trago à discussão o item 3.1.1, que é a CCIA, que se refere a despesas respaldadas por documentação fiscal, mas que não atendeu o cumprimento da finalidade. Aqui eu vou elencar os pontos e os argumentos que a CCIA considerou essas despesas como irregulares. O item A, locação de auditório e contratação de almoço junto à LM hoteleira no valor de R$5.000 para uma reunião do Diretório Estadual, caso em que sequer foi mencionado o assunto pauta, sem publicação, divulgação da reunião, sem apresentação da ata, sem apresentação da lista de participantes, mera alegação de realização da reunião. Item B, contratação de buffet junto a Mário Refeições para um encontro partidário, no valor de R$1.000. Não há informação de quando e onde foi o encontro, quem esteve presente, o assunto tratado, não há ata de realização do evento, mera alegação de realização do encontro. Item C, segunda locação de auditório e contratação de almoço junto à LM Organização Hoteleira, desta vez no valor de R$1.850, para outra reunião de diretório estadual. Mais uma vez, não foi mencionado o assunto, pauta, sem publicação, divulgação da reunião, sem apresentação de ata, sem apresentação de lista de participantes, mera alegação da realização da reunião. D, terceira alocação de auditório e almoço junto à LM hoteleira, desta vez no valor de R$4.136, para a realização de um curso de formação. Não há informação de qual área técnica seria a formação, ou o próprio tema, ou ainda o conteúdo do curso. Não há comprovação da publicidade e divulgação do curso. Não há comprovação de resultados, participantes, entrega de certificados, mera alegação de realização do curso de formação. Pagamento de 6 diárias no Hotel Accor, na cidade de São Paulo, no valor de R$1.840, em favor do presidente da agremiação. Não há qualquer menção ao motivo da viagem, não há comprovação de resultado da viagem em favor dos interesses do partido. Item F. Pagamento de uma diária no Planalto Bitar Hotel, em Brasília, no valor de R$390 em favor do presidente da agremiação. Não há qualquer menção ao motivo da viagem, não há comprovação do resultado da viagem em favor dos interesses do partido. Item G. Contratação de Mário SS Refeições no valor de R$4.900. A justificativa é tratar-se de despesas da posse. Não há contrato, não há valor de custo por unidade, não há indicação de quem foram os beneficiários. Total, R$19.116,65. No tocante a todas essas despesas contidas neste item, embora compreenda que a Justiça Eleitoral possa e deva fiscalizar se essas despesas refletem adequadamente a real movimentação financeira, conforme preconiza o caput do artigo 34 da Lei 9.096, fato é que os questionamentos feitos pela CCIA, sem respaldo em indícios de irregularidade na realização dessas despesas, impede que se considere como despesas não comprovadas. Vejam, excelências, o órgão partidário juntou o comprovante fiscal, discriminou essas despesas, efetuando seus lançamentos e justificou, declarando em quais situações foram realizadas. Não cabendo, sem qualquer indício de irregularidade, afirmar que não foram regularmente empregadas nestas finalidades declaradas. Lembrando que, por se tratar de recursos do fundo partidário, necessária seria, em caso de irregularidade, determinar a devolução da quantia ao fundo partidário. Ademais, pela redação do parágrafo 1º do artigo 34 da Lei 9.096, a fiscalização
pela Justiça Eleitoral tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com atividades partidárias e eleitorais, mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos e candidatos, sendo vedada a análise das atividades político-partidárias ou qualquer interferência em sua autonomia. Desta forma, entendo sanadas irregularidades apontadas no 3.1.1, que se refere à despesa total de R$ 19.116,65. Aqui eu vou acrescentar o seguinte. Alguns itens foram elencados pela CCIA. Eu vejo que é um zelo, né, do órgão técnico por isso, mas eu não entendo como irregular, na medida que se comprova, por exemplo, o itinerário, o deslocamento do presidente da agremiação, a viagem feita a Brasília, e a CCIA entende assim que não está discriminado o assunto que foi tratar, o resultado. Então, assim, eu acho que é exigir demais do prestador de contas quando você não tem um indício real de irregularidade. Então, todas essas despesas eu entendi dessa forma. Com relação ao item 3.1.2, o partido descumpriu, sem justificativa plausível, a regra do inciso 4 do artigo 44 da Lei 9.096, cuja redação, à época do exercício de 2013, estabelecia a aplicação de no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção da participação política das mulheres. A agremiação aplicou apenas 2,79% dos recursos em programas de valorização da participação da política feminina. Rejeito a justificativa de que incumbia ao Diretório Nacional o cumprimento da regra, posto que, em havendo destinação específica de recursos do fundo partidário para este diretório, a aplicação definida em lei de mínimo é regra a ser cumprida por todos os órgãos que recebem esta verba pública. Detectada tal irregularidade, aplico a sanção do parágrafo 5º do mesmo artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos, na redação incerta pela Lei nº 12.034, de 2009, vigente no exercício desta prestação de contas, que previa como sanção o acréscimo do percentual de 2,5% do fundo partidário para essa destinação, ficando o órgão partidário impedido de utilizá-lo em finalidade diversa. Quanto ao item 3.1.4, não comprovação, na forma do artigo 9º da Resolução de Regência, da realização de despesa com assessoria jurídica no valor de R$ 6.000, reconheço como irregularidade em virtude da ausência de apresentação de quaisquer documentos fiscais ou comprobatório do gasto lançado, pago com recursos do fundo partidário, o que impõe a devolução da quantia ao erário, nos termos do artigo 34 caput da Resolução 21.841. Tal irregularidade, em razão de representar aproximadamente 3% dos recursos oriundos do fundo partidário, não tem o condão de por si só ensejar a desaprovação das contas. No tocante ao item 3.1.5.1, o partido registrou, na sua prestação de contas, um valor superior ao que efetivamente recebeu de recursos do fundo partidário, porém tal irregularidade não impediu a análise das contas, merecendo apenas ressalva. Item 3.1.5.2, o partido não contabilizou as ações de desbloqueio e transferência às despesas de valores oriundos do fundo partidário, o que demonstra descontrole no manejo dos seus próprios recursos, ainda que não importe em devolução. A irregularidade é passível de ressalva. No item 3.2, o partido com receita própria, outros recursos que não aqueles do fundo partidário, lançou gastos com material impresso junto à empresa Multicor Serviços Gráficos, no valor total de R$ 200.000. Todavia, segundo o órgão técnico, não trouxe documentação que comprove a efetiva realização da despesa. Neste item, aplico o mesmo entendimento que alinhei ao item 3.1.2, posto que a agremiação prestadora juntou o documento fiscal, folha 141, que comprovou a impressão de 50.000 revistas. O fato de não ter sido apresentado um exemplar do material impresso não consubstancia irregularidade,
visto que a norma de regência não exigia a apresentação desta complementação documental. Transcrevo por oportuno trecho em que a ministra Rosa Weber, em seu voto na prestação de contas anual do Democratas, exercício financeiro de 2012, analisa questão semelhante no tocante à exigência documental para fins de comprovar a finalidade e a efetiva realização da despesa. Abro aspas. Conquanto o zelo da ASEPA ao tratar, sem sucesso, atestar a regularidade dos gastos, entendo que há diferença sensível entre tal desideratum e a análise do atendimento dos requisitos para a aprovação da conta prestada. Atestar a regularidade realmente implica conclusão severa e profunda sobre a conta, a levar esta justiça eleitoral, em caso de sua aprovação, a uma quase subscrição in totum do que foi apresentado pelo partido, o que é no mínimo temerário. Portanto, embora a ASEPA não consiga atestar a regularidade dos referidos serviços, entendo que a parte se desincumbiu da prestação de contas e, portanto, podem ser aprovadas. Apresentou documentos reputados pela lei de regência à época como suficientes para a comprovação da despesa, quais sejam as notas fiscais discriminadas. Assim, entendo sido apresentado o documento fiscal com o detalhamento do serviço prestado, à míngua de qualquer outro elemento de prova indicativo de irregularidade da despesa, tem como regular este item. Considerando os itens tidos como irregulares nesta prestação de contas, quais sejam 3.1.2, 3.1.4, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, não representam, no contexto da prestação de contas, relevância jurídica para a desaprovação, considerando o total de recursos arrecadados e os patamares admitidos pela jurisprudência, entendo por bem aprovar com ressalvas a presente prestação de contas. Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial nos termos da resolução TSE número 21.841 de 2004, inciso 2 do artigo 27, julgo aprovadas com ressalvas a prestação de contas do Partido dos Trabalhadores. Em face das irregularidades reconhecidas neste voto, determino: item 1, a devolução da quantia ao erário do montante indicado no item 3.1.4. Tal valor deve ser corrigido monetariamente desde a data do efetivo pagamento da despesa. Item 2. O partido deverá acrescer 2,5% do valor do fundo partidário ao mínimo definido no inciso 4, artigo 44 da Lei 9.096, no ano subsequente ao trânsito em julgado desta decisão. É como voto. Algum voto divergente? Então eu proclamo o resultado. A unanimidade, o tribunal aprovou com ressalva as contas do Partido dos Trabalhadores, referente ao exercício do mês 3, nos termos do voto da doutora relatora, em dissonância com o parecer ministerial. Não havendo mais nenhum processo judicial, passemos agora rapidamente à administrativa. Como os ilustres pares têm conhecimento, nós precisamos definir aqui o juiz plantonista para o próximo final de semana. Portanto, no dia 7, quando nós teremos eleições suplementares, respectivamente em Bom Jesus do Araguaia, que pertence à 53ª Zona Eleitoral de Querência, e também a de Ribeirão Cascaleira, que pertence à 31ª Zona Eleitoral de Canarana. Eu indago os eminentes pares quem predispõe aí, o colega voluntariamente, espontaneamente, a ir. Um colega para Bom Jesus do Araguaia e o outro para Ribeirão Cascaleira. A necessidade de termos um plantonista. Aliás, um plantonista aqui na sede. Na sede. Quem que se predispõe a estar aqui de plantão no próximo domingo, dia 7? Sábado e domingo. Quem tem? Já que tem disposição, você tem que mostrar serviço, porque senão você não... Senão você não tem como. Vai acabar com o seu programa, mas você está na fase muito delicada. Está na navalha. Então, o doutor Jackson, por unanimidade, é o juiz plantonista, espontaneamente, no dia 6 e 7
do corrente mês, em razão das eleições suplementares, como já mencionado, Bom Jesus do Araguaia e Ribeirão Cascaleira. E se algum colega deseja estar presente também nesse pleito aí, fique à vontade. Então, nada mais havendo, declaro, portanto, encerrada a presente sessão.